Até onde um cristão deve obediência às autoridades? Será que devemos simplesmente obedecer e pronto? Afinal, toda autoridade é instituída por Deus, não é mesmo? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? E o reformador Martim Lutero, o que será que ele pensa a respeito desse assunto? Nós já vimos aqui no canal, em um outro vídeo, que Martim Lutero entende que é legítimo que haja governo e autoridade. Vamos deixar o link abaixo na descrição. Lutero concorda também que os cristãos, se tiverem vocação, podem sim se envolver assumindo cargos em funções que exijam a aplicação da lei, bem como também funções no governo. O critério é sempre o serviço e o amor ao próximo. O mais famoso texto de Lutero sobre questões políticas, envolvendo o compromisso do cristão com a vontade de Deus e a sua postura diante das autoridades, nós podemos encontrar no volume 6 das obras selecionadas de Martim Lutero. As obras selecionadas trazem diversos textos traduzidos para o português, já publicados no Brasil. Nesse texto, conhecido como A Autoridade Secular, o reformador demonstra que é necessário que haja uma autoridade secular no mundo. Vivemos num mundo caído, onde a maldade precisa de freios, precisa de limites, mas o problema é que também as pessoas investidas de autoridade são seres caídos, pecadores. Uma vez investidas de poder e autoridade, como garantir que elas também estejam sujeitas a limites? E quando as autoridades cometem abusos, Lutero passará então a tratar sobre os limites dessa autoridade. Como encontrar o equilíbrio de modo que esse poder não seja exagerado, mas também não seja limitado demais? A resposta parece apontar num sentido que é preferível errar para menos do que para mais. É sempre melhor deixar um patife com vida do que matar um homem justo, já que no mundo há e tem que haver patifes, enquanto há pouca gente de bem. Não é possível cravar aqui, a partir dessa rápida citação, que Lutero seria contrário à pena de morte. No entanto, parece que ele iria preferir evitar o risco de condenar e tirar a vida de uma pessoa inocente. Se você viu o nosso vídeo anterior, lembra que o reformador fala de dois reinos. Aliás, Lutero afirma que todo reino deve ter suas próprias leis e direitos, e sem lei não pode existir reino, nem regime algum. Com relação a essa diferenciação que o reformador faz entre um governo secular e o governo de Cristo, ele delimita a abrangência do regime secular em bens materiais, o corpo e outras exterioridades. Assim, cabe ao regime divino as coisas da alma. Isso significa que não cabe a nenhum governante, por meio de leis e preceitos, forçar qualquer pessoa a crer dessa ou daquela maneira. Esse é um ponto em que Lutero pretende deixar muito claro em seu texto. Com base em versículos como Mateus 16:18, também João 10:27, ele argumenta que a fé se fundamenta única e exclusivamente na palavra de Deus. E sempre que se obriga alguém a crer, por força da lei ou da espada, ali não está a palavra de Deus. Vejamos o que diz o próprio Lutero. É o cúmulo da loucura quando ordenam que se creia na igreja, nos pais da igreja, nos concílios, mesmo quando não há palavra de Deus. São os apóstolos do diabo que ordenam tais coisas, e não a igreja, pois a igreja não prescreve nada se não está segura de que é palavra de Deus. Então veja, nem autoridades eclesiásticas e tampouco autoridades seculares que confessam a fé cristã têm o direito de impor sua fé a qualquer pessoa. Lutero entende que qualquer autoridade deve ou pode agir somente onde consegue ver, reconhecer, julgar, opinar, modificar ou mudar. Afinal, continua o reformador, como pode um ser humano ver, conhecer, julgar, sentenciar ou mudar os corações? Isso está reservado apenas a Deus, aquele que sonda as mentes e os corações, em alusão aqui ao Salmo 7, verso 8. Tem muitas coisas de Lutero nesse texto que nos fazem pensar. É muita coisa para compartilhar por aqui. Por isso, caso você tenha curiosidade para ler o texto na íntegra, só posso dizer que vale muito a pena e incentivo você a ler sim. Algumas coisas me fazem pensar sobre o que Lutero diria hoje, diante de tanta gente que se acha dona da verdade, capaz de se igualarem a Deus e sondar mentes e corações. A arrogância, a pretensão e o cinismo são uma marca dessa era que alguns chamam de era das redes sociais. Veja aqui mais um trecho desse texto de Lutero.
Para emitir um juízo, um tribunal deve e tem que estar absolutamente seguro e ter clareza do que se trata. No entanto, os pensamentos e intenções a ninguém são manifestos, a não ser a Deus. Infelizmente, temos vivido tempos em que muitos se julgam sabedores até mesmo das intenções ocultas do próximo. Atualmente, as coisas estão tão estranhas que não importa mais o que você diz, importa o que o outro viu na intenção daquilo que, na cabeça do outro, você teve a intenção de dizer. Enfim, não sei o quanto Lutero teria paciência com tanto mimimi dos nossos dias. Fato é que uma coisa que ele disse também é que a violência nada alcança. Nesse ponto, Lutero é um defensor das liberdades, no sentido de que o crer é da liberdade da consciência de cada um. Ninguém deve ser forçado ou coagido nesse aspecto. Se a fé é obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa, então nenhuma autoridade é capaz de ordenar algo ao Espírito e nem pode forçar a fé aos outros. A palavra de Deus deve ser anunciada de modo que as pessoas sejam persuadidas a crerem, jamais forçadas com imposição, leis e ameaças. Todo e qualquer esforço mais rigoroso para compelir a pessoa à fé, a crer, acabará gerando apenas um comportamento exterior e palavras falsas, ou seja, acabará numa religiosidade de hipócritas. Qualquer tipo de imposição forçada, dirá Lutero, nada conseguirá, além de compelir as pessoas a lhe obedecerem com a boca e com a mão. O coração, porém, jamais conseguirão obrigar, ainda que se arrebentem. O reformador, então, ele defende que é melhor deixar as pessoas errarem do que forçá-las a fazerem algo que não estão convencidas de coração. Isso porque, ao forçar a pessoa numa determinada direção para a qual elas não estão interiormente convencidas, conseguirá, no máximo, levar as pessoas a mentirem, a dissimularem. Dentro dessa argumentação dos dois reinos, Lutero acusa o Papa e os bispos de terem deixado de lado seu ofício de pregadores do Evangelho para administrarem castelos, cidades, países, pessoas. Lutero denuncia isso como uma inversão de papéis. Do lado dos príncipes e governantes, o reformador os acusa de apenas explorarem o povo, impondo-lhes pesadas taxas e impostos, portando-se de maneira que até os bandidos achariam demais. Resumindo, autoridades clericais e seculares acabam juntos em seu pecado, pervertendo suas reais funções, deixando-se corromper pelo poder, não servem àqueles a quem deveriam servir em seus cargos, procedem assim de forma absurda. No fim, arremata Lutero, todos perecerão juntos, um patife com o outro. Enfim, o que Lutero está dizendo é que há um governo secular que possui atribuições específicas e que deve se restringir a esse domínio ou a essa esfera de realidade. E há também a Igreja, suas instituições e líderes, que, por sua vez, devem igualmente observar a sua própria esfera de atuação. Ao Estado não compete legislar ou governar sobre a fé das pessoas, mas tão somente coibir o mal e a injustiça. Aqui o reformador, Martinho Lutero, cita literalmente as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 13, verso 3. Os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Essa palavra só vem reforçar que as autoridades governamentais estão aí não para dominar sobre a fé e a palavra de Deus, mas sim para agir contra as más obras das pessoas em geral. O reformador destaca ainda as palavras do apóstolo Pedro: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E aí lembramos o que também já trouxemos em nosso vídeo anterior: os autênticos cristãos se submetem às autoridades e às leis humanas por amor, por serviço ao próximo. Em Cristo somos livres, mas o amor nos constrange a fazer até mesmo aquilo que nós não precisaríamos fazer. Lembremos que Lutero está aqui falando desse limite entre as esferas de autoridade dos poderes ou regimentos. Importante sempre lembrar que estamos falando do contexto de uma Europa lá do século XVI. Não existiam ainda os estados modernos, a divisão de poderes, os partidos políticos e muito do que temos como sistemas de governo hoje. Ainda assim, o texto do reformador permite uma série de insights bastante úteis para a nossa reflexão em torno das relações entre a Igreja e o Estado, inclusive nos dias de hoje. Embora haja legitimidade para os poderes instituídos nesse mundo e confiado aos seres humanos,
esses poderes são limitados. Lutero lembra isso citando as palavras do apóstolo Pedro, registradas em Atos dos Apóstolos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Temos aqui uma clara limitação da abrangência e do poder de alcance do Estado e dos poderes seculares, dado que as autoridades sempre serão pessoas falhas e pecadoras, sujeitas ao erro e ao abuso. Nem tudo deve ser tomado e obedecido acriticamente. Apesar de muitas pessoas se colocarem ingenuamente em uma devoção exagerada diante das autoridades, especialmente aqueles que ostentam cargos políticos e eclesiásticos, Lutero, por sua vez, tinha a respeito dos políticos de sua época uma impressão que não é tão diferente daquilo que também se pode concluir dos políticos de hoje em dia. Vejamos as palavras do reformador. Deve saber que desde o início do mundo, príncipe sábio é ave rara, e mais raro ainda um príncipe honesto. Em geral, são os maiores tolos e os piores patifes da terra. Por isso, sempre tem que se esperar deles o pior e pouca coisa boa, especialmente em relação às coisas divinas. Quando pensamos nos cristãos, muitas vezes existe a preocupação com as heresias, com as falsas doutrinas. Quanto a isso, Lutero dirá que é papel da igreja, da sua liderança, alertar e cuidar. Jamais caberá a um Estado, a um governante criar leis ou tomar medidas contra aqueles que considera hereges. Toda resistência aos hereges ou combate às falsas doutrinas compete à igreja. Lutero é bastante claro sobre como lidar com a heresia. Por isso, trago aqui suas próprias palavras. A heresia jamais pode ser combatida com a violência, por isso se precisa de outro jeito. Isso não é briga ou questão que se resolve com a espada. Aqui a arma é a palavra de Deus. Se essa não tiver êxito, certamente o poder secular também não o terá, mesmo que inunde o mundo com sangue. Heresia é assunto espiritual que não se pode destruir com ferro, nem queimar pelo fogo, nem afogar em água. Enfim, quando se fala de heresias, estamos falando da esfera da fé, onde a violência, a lei, a coerção não darão resultado. Aqui a ação deve se dar por meio da palavra de Deus. Na esfera que diz respeito à religião, à fé, Lutero lembra que cargos e funções como bispos e sacerdotes, poderíamos atualizar para pastores, padres, missionários, etc., estes não representam um regime de autoridade e poder, mas de serviço. Não cabe, assim, na igreja, entre os cristãos, pessoas quererem impor leis, mandamentos uns sobre os outros. A palavra bíblica lembrada aqui é a de Filipenses. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Enfim, vamos terminar aqui com as palavras do próprio Martim Lutero. Entre os cristãos não há superior a não ser o próprio Cristo. É claro que, com isso, muitas coisas ficam ainda em aberto. Muitas reflexões poderiam ainda ser provocadas. O texto de Lutero é muito mais longo e sem falar de tantas outras coisas que ele escreveu além desse texto da autoridade secular. Nos falamos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Seja você uma bênção.